Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. E deixa eu contar um pouquinho para vocês. Dessas últimas 2 semanas eu vivi novamente a experiência do Covid. Parece que eu tô correndo do Covid, o Covid não corre de mim. Tem alguém que tá ganhando aí e faz a gente refletir sobre esse mundo aí nosso de provas e expiações e o que a gente tem que passar e como que a gente passa por cada momento desse, que tanto de serenidade que a gente tem ou de amargura que a gente tem. A minha história com o Covid não é lá grandes coisas não, mas vamos aí, né? Vai acontecendo, não vou correndo atrás dele para ele me pegar, mas ele tá conseguindo me alcançar. Mas eu vejo que quando eu não venho aqui nas terças-feiras, me falta alguma coisa, e eu acho que é exatamente isso, esse momento de louvor, esse momento de carinho, ele faz muita diferença na semana que a gente segue. E então o meu assunto de hoje, a minha mensagem de hoje é o capítulo 9, o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesse capítulo ele tem algumas divisões, que é injúrias e violências, que é sobre o assunto que eu vou falar, mas tem também nas instruções dos espíritos afabilidade e doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então é um capítulo bem interessante, vale a pena estarmos todos presentes para acompanhar o estudo do capítulo. Hoje, injúrias e violências. A gente até sabe bem o que é violência quando a gente fala em violência física. A gente tem uma noção clara. Mas acho que a injúria, a gente fica um pouquinho na dúvida o que é realmente uma injúria. E Jesus vai aqui nos alertar para esse momento, como que a gente está lidando com a injúria no nosso dia a dia, como que a gente pode ficar livre disso aí de uma vez por todas, como que a gente vai fazer? Vamos trabalhando, orar e vigiar, vamos fazendo isso aí acontecer com mais frequência para que a gente não passe mais por isso. Bom, então tem 5 itens, que é do 1 ao 5, eu vou ler. Leitura normalmente, gente, não é muito bem aproveitado não, porque mais aproveitado é quando a gente vai lendo e fazendo uma análise. Mas eu vou tomar liberdade agora de fazer leitura, que vocês vão ver que os assuntos, eles são casados um com o outro. Então vamos lá. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Vamos guardar essa frase aí, porque possuirão a terra. No item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então no primeiro, brandos, e depois ele fala sobre os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. Esse estudo está no capítulo 5 de São Mateus, tá? No item 3, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá a condenação no juízo. Que é aquele que disser a seu irmão, raca, palavra diferente, né? Pelo menos no nosso dia a dia, a palavra raca não é uma palavra que a gente usa muito. Então, quem disser ao seu irmão raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, sempre teve muita preocupação de para não ir para o inferno. Lá tem fogo, tem alguma coisa que eu não quero. Esse é o item 3. No 4, por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca. Agora vai a definição. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo, tipo assim, raca, e cuspia. Era um gesto bem desdenhando a pessoa. Gente, até hoje, se a pessoa faz isso com a gente, olha assim, da cospe de lado, ai, que tortura, que provocação. Isso, então, já era alertado lá por Jesus. Como que iria ser tratado essa pessoa que recebeu essa desfeita de ser chamada aí de raca. Bom, então raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Então, além de fazer, de desdenhar, de menosprezar, ainda
chamava ainda, és louco. Bom, evidente se torna que aqui, como todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Então, a intenção com que a gente fala muitas coisas, às vezes falando até com palavras doces, ela ofende. E muitas vezes falando uma palavra áspera, mas a gente percebe o sentido daquilo. E muitas vezes a gente nem sofre com aquela palavra áspera. É isso que ele vai falar. A intenção vai atenuar a falta, atenuar, não quer dizer que vai suprimir, não, mas atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Então a busca aqui é o seguinte, é para percebermos como que a gente fala, o que a gente fala, com quem a gente fala. Muita atenção com essas situações que a gente vai vivendo no nosso dia a dia. É que toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor. Então, vou falar sobre essa lei do amor depois. Contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe transferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E aí agora vamos para o item 5, que é o último antes dos comentários. Mas, o que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido as do céu? Faço uma pergunta, né? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra. Então nós não podemos pensar que nós hoje estamos completamente isentos dessa possibilidade de pensar no nosso bem material. Nós ainda vivemos no mundo de prova e expiação, nós precisamos desses bens materiais sim, para viver. Agora vamos ver como que a gente lida com isso. Bom, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras, quis dizer que, até agora, os bens da terra são assambarcados. Palavra também, para mim, pelo menos, assambarcado era uma palavra nova. Agradeço aí imensamente por dar a oportunidade para eu enriquecer um pouco meu vocabulário. A palavra assambarcado significa monopolizados. Então, voltando, por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados, monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão tão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso, o mundo feliz, pelo efeito do afastamento dos maus. Lembra, né? Aquela ordem dos mundos. Então, o que a gente quer muito é passar para um mundo de regeneração, se livrar um bocado de carga, de ódio, de desespero, de depressão, de ansiedade. Então, a gente tem uma série de momentos que a gente vive hoje por uma insegurança. E é importante que a gente entenda cada passagem dessa para a gente colocar no nosso dia a dia como que a gente vai conseguir dar uma mudada um pouquinho. Pouca coisa no dia vai fazer grande diferença no ano. Eu busquei o que era o significado de injúria. Então nós percebemos que Jesus alertou sobre as injúrias. E eu percebi também que na nossa Carta Magna, a nossa Constituição, fala sobre injúria. No artigo 140 do nosso Código Penal, fala de injúria. Vou relatar aqui. O delito de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal e ocorre quando uma pessoa ofende ou desrespeita a honra subjetiva da outra. O texto vai mais longe aqui, mas eu vou agarrar aqui no que é uma honra subjetiva da outra pessoa. Por exemplo, racismo. Eu tenho um amigo, e eu tô com algumas amigas aqui do meu bairro, nós temos um amigo, o apelido dele toda a vida foi preto.
e adoro chamar ele de preto, ele é o meu preto, ele é meu amigo. Hoje, a gente fica eu juro que tem hora que eu fico assim, tem uma resistência. Uma resistência por quê? Ele, praticamente, para mim, ele foi batizado como preto. Né, meninas? O preto é preto. E aí, o que a gente tem com isso? A gente fica com essa ideia. Será que eu estou usando uma desonra subjetiva? Fala, Rochinol. O meu apelido no escola técnica era Petrô. Petrô. Só mudava o L de explicar. Era Petrolino antes, era Petrô. Petrô. Te ofendia? Nunca, né? Então, porque tem a forma com que fala, a energia com que a gente fala, o sentimento que a gente expressa. E aqui ele, no Código Penal, no artigo 140, ele fala sobre uma honra subjetiva. Então, por exemplo, se eu estou indo usando aquele tom racismo, ou contrário a de gênero, ou de religião, eu comecei a estudar esses dias sobre a religião muçulmana que foram trazidos pelos escravizados da África. Gente, é muita informação, mas só que a gente tem que estudar e falar sem preconceito. Esse preconceito, ele entraria aqui, se, dependendo da forma que a gente for usar, com o processo da injúria. Vamos fugir disso. Não é a ideia, não é o princípio básico, não é para a gente denegrir e nem ofender e não entrar numa forma que a gente vai pensando que está fazendo bem e a gente está ofendendo. A gente tem que ter decência nas palavras, a gente tem que ter decência nos atos, a gente tem que ter decência no pensamento. O que sai na nossa boca, ela passou pelo coração e muitas vezes, nessa hora, a triagem tem que ser feita. Bom, no item 1, tá assim, bem-aventurados que são brandos, mansos, humildes, porque possuirão a terra. Eu agarrei um pouquinho nesse possuirão a terra, porque tem hora que a gente fica assim, a terra vai me possuir, né? Que a gente pensa, vou morrer, vou ser colocado em algum lugar, a terra vai me possuir. E a chamada aqui no capítulo 5 não é assim. É assim, bem-aventurados que são brandos, mansos e humildes, porque possuirão a terra. E essa ideia, né, essa chamada, ela nos leva à lei do progresso, à lei da regeneração do planeta. Como que a gente precisa ser manso? Será que esse manso significa que a gente tem que ser passivo? Que a gente tem que aceitar tudo? Que a gente não tem que questionar nada e nem analisar nada? Será que a gente precisa de o tempo todo não ter reação ao que acontece? A proposta não é essa submissão. A proposta é que tenhamos um domínio das nossas atitudes, tenha um domínio das nossas ações, para se houver uma ofensa, se houver uma injúria, se houver uma violência, para que a gente não reaja. Não é uma proposta fácil, porque no ímpeto a gente tem alguma coisa que fala assim, meu Deus, que desaforo, não vou deixar passar. Não, dessa vez não vou deixar passar. E por que não vai deixar passar? Por que a gente não pode acalmar e tentar se colocar naquela posição que está o outro? Por que ele está fazendo aquela fala? O que levou ele a fazer? Será que eu o provoquei de alguma forma? Será que em algum outro contexto ele já ficou com uma mágoa, um pezinho de descontentamento comigo e naquele momento ele só externou? É essa chamada, é a brandura do coração, é a brandura, é o fruto do desapego, do orgulho e do egoísmo e vários outros vícios que são muitas vezes provocados por nós, que a gente pensa assim, quem que é aquela pessoa para me falar daquele jeito? Desaforo. Então, essa palavra, então, na minha família é muito engraçado, que usa a palavra desaforo o tempo todo. Desaforo. E muitas vezes não tem nada a ver, tá ali fazendo um bolo, o bolo queimou, desaforo. Eu estava vigiando. Mas o desaforo, ele pode ser usado de uma outra forma. Naquela hora que a gente vai contestar, que a gente vai afrontar e bater de frente. Essa hora é a hora ruim. É a hora que a gente não é mais brando, não é mais humilde, nem é mais pacífica. É a hora que a gente vai enfrentar de uma forma que talvez tenha umas consequências bastante duras. A brandura é o fruto do desapego, do orgulho e do egoísmo. E ser brando é agir com humildade, paciência, tolerância e perdão. Perdoar não é esquecer. O esquecimento é outra coisa. A gente tem até algumas patologias aí que relatam esquecimento. Perdoar é fazer com que aquilo não mais incomode. Perdoar é fazer com que aquele momento, tudo bem, não precisa me ofender, eu não preciso carregar mais aquele rancor, eu não preciso carregar mais aquela dor. Passou,
tá tudo certo. Eu estava comentando, né, sobre a história do Covid e quando eu saí daqui, eu tive uma impressão, sabe aqueles desenhos animados, parecendo um dementador? Minha energia estava sugando assim. Falei, gente, o que eu tenho? O que está me incomodando? Por que eu tô com essa sensação de choro? O que tá... E nem comentei com minhas amigas que estavam no carro comigo, porque eu falei assim, gente, deve ser alguma coisa bem que na linha de um estresse, de alguma coisa assim e tal. Mas eu estava doente, doente de verdade eu não fiquei hora nenhuma, mas eu estava com um vírus que estava possivelmente me consumindo algumas energias. Então muitas vezes é isso, gente, é bom da gente acalmar, refletir, dar uma paradinha e pensar, pode ser comigo. A questão pode ser que ela esteja sendo provocada por mim, não pelo outro. Então não é o outro que precisa de receber o meu revide. Bom, nesse mesmo item que ele fala, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E existe uma análise que é muito interessante, que o Espiritismo interpreta essa promessa não como uma posse material. Eu vou possuir a Terra. Imagina, gente, eu sendo dono do planeta Terra, chique, né? Mas oferece a gente uma ideia de uma herança moral. Para que eu preciso ser brando e pacífico? Porque eu quero uma herança moral. Eu quero que, em termos de elevação moral, fique cada vez melhor. Os espíritos que cultivam a brandura e a humildade serão preparados para permanecer na Terra, porque a Terra vai passar por um processo e vai ser um mundo regenerado. Eu quero participar dessa evolução. Eu quero tratar esse meu ser para que ele passe por essa evolução. Isso é muito bom. E aqueles que não conseguirem passar por isso? E aquele que não for brando? E aquele que for violento e que provocar injúria o tempo todo? Aqueles que ainda persistirem na violência, na dureza de coração e na intolerância, não acompanharão essa transição. Não serão convidados a caminhar um pouco mais. Pela lei de afinidade, serão encaminhados a mundos que ainda estão passando por provas e expiações. Eu acho que esse mundo de provas e expiações já está meio que dando. Já está bom da gente fazer diferente. Já está bom da gente vislumbrar um outro espaço para a gente. Uma outra oportunidade. E nós estamos aqui e a gente tem que trabalhar para isso. Para que aconteça de verdade, que não fique só no registro de papel. É importante que a gente viva e perceba isso acontecendo. Meu grupo de oração do Culto no Lar, várias vezes a gente faz esses relatos como que nós somos diferentes de quando a gente começou. Que hora que a gente conseguiu mudar um pouco? O que a gente fez? Eu acho que semanalmente a gente aprendeu, e semanalmente a gente está colocando em prática. E por semana, quando a gente se pega fazendo alguma coisa, aí, lembra que eu falei aquela lei do amor? Aquela lei do amor, ela é muito engraçada, né? Porque em alguma hora está registrada essa lei do amor. Depois o Valdir, ele que é o dono desse livro aqui, ele tem uma questão que ele vai falar para frente, mas hoje eu vou dar um spoilerzinho. Bom, então quando Jesus diz que os brandos possuirão a terra, significa que os espíritos pacíficos, amorosos e equilibrados serão os construtores da nova humanidade. Interessante isso, né? Então estaremos aqui, ou talvez teremos a oportunidade de reencarnar e participaremos dessa evolução, desse caminho, e é bem que gostoso pensar que por uma mudança de atitude a gente conseguiu dar mais um passo. Então, sobre a luz espírita, essa passagem é um convite à reforma íntima, cultivar mansuetude. Não quer dizer que nós seremos fracos, mas vai informar que a gente vai ter uma força moral mais elevada. No item 2, ele fala assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por que me interessa tanto ser chamada de filho de Deus? Tudo bem, eu sei que eu já sou, mas isso é uma forma de enfatizar que eu sou merecedora de ser filha de Deus. E a partir do momento que eu tenho uma relação mais pacífica com o meu próprio eu, uma relação pacífica com o meu próximo, uma relação de que não gera tanto aspereza, eu já começo aí, por merecimento, por uma filiação divina, pela minha conduta, ser filha de Deus. Aí sim, porque filho de Deus todos nós somos, mas legal quando eu sou chamada a ser filho de Deus, porque eu aceito um convite e faço uma modificação no meu comportamento.
Então, o Filho de Deus, né, esse nome, esse título não é apenas dado, mas merecido pelo esforço de cada um em sintonia com as leis divinas. E essa relação com a evolução espiritual, o espírito pacífico demonstra ter vencido, de alguma forma, o orgulho, egoísmo e a violência. Essa violência, então agora eu vou colocar essa injúria dentro da violência também, porque é uma violência, e muitas vezes a gente faz, fazendo mesmo, sabendo que a injúria não foi legal, e a gente tem que se controlar para que isso não aconteça, porque muitas vezes mostra a nossa imaturidade, mostra a nossa incapacidade de perceber o momento e que aquilo não vai ficar tão bacana. E muitas vezes a gente está muito preocupada com conflitos um pouco mais longe, da Ucrânia com a Rússia, do Iêmen, Sudão, Síria, a gente está muito preocupado longe, muito longe, tem que preocupar sim. Mas eu acho que tem umas outras preocupações também de orgulho, ainda muito ligada a vícios de julgamento que estão nos rodando essa casa, rodando a nossa casa, rodando a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, e é nessa vigilância que é a chamada para hoje. Como que a gente pode, se alguém de alguma forma lidar com essa injúria ou com a violência, a gente não precisa de entrar nesse show, não pode ser um show, não ser o nosso show. E quando ele chama aqui, que ele fala na linguagem de Jesus da época, que ele usa a palavra raca, não é bom, e a gente está aprendendo, mas não é para ser usada. A palavra raca significa que eu estou xingando alguém, chamando ele de homem desprezível. Desprezível por quê? Oi, João. E essa expressão, ela sai assim de uma forma até, vamos dizer assim... banal. Às vezes até, assim, vamos dizer assim, sem raciocínio, assim, pessoa só. Eu vou só contar a relação que aconteceu comigo uns anos atrás. Estava no museu e o PT fazendo um serviço na frente, eu quero tinha um vídeo, um cimento da minha frente, colocando aí, esqueci pintando ali, aquela grade também, uma vontade. Aí, era plena terça-feira de carnaval, por volta dos 3 da tarde, plena terça-feira de carnaval. A pessoa passou aí descendo, espera. Questão lá de carnaval, não está sincero, está todo lado aí. E você está fazendo isso aqui, vocês estão aí fazendo isso, só pode ser filho de Deus. Filho de Deus, é. Só pode ser filho de Deus. Interessante como é que a gente vive. E é mesmo, a gente participa de uma sopa comunitária e quando a gente está lá no meio de picar cebolas e aquela história toda de fazer a sopa para pessoas que moram na rua, eu sempre penso nisso. Falei, gente, quem que é mais filho de Deus? Não é interessante? Porque a gente vai pelo merecimento da situação. E eu fico agradecendo por eu ter saúde para participar daquele momento, porque é um momento tão sublime. E a Adriana que fala, a gente não chora muito, gente, porque quando a gente olha as caixas de cebola, não é uma cebola, não. É milhares, parece que elas brotam assim. E a gente lá cortando cebola. Mas eu tenho uma impressão de verdade que eles é que estão me fazendo bem. Não é nessa mão daqui para lá, não. É de lá para cá. E é um negócio mais fantástico do mundo. Vale a pena, gente. São experiências. O Delano convidou para participar do momento aqui. Vai ter entrega da sexta. É um momento que dá muito trabalho. Quem puder participar, contribuindo com o que puder contribuir. Vocês vão perceber. Todos nós vamos perceber. É o momento que a gente recebe. Parece que a gente está doando, que a gente está entregando, mas a gente está recebendo muito. Então, só voltando aqui, tem dentro desse item que ele chamou atenção sobre não matar, porque vai participar de um julgamento, de um merecido, entre aspas, um castigo, né? Um momento que não vai ser tão bom. Essa chamada de não matar está lá na lei de Moisés, e Moisés precisava de registrar isso por uma questão de aprimoramento moral. O grupo era grande e viveriam 40 anos juntos. Era necessário que eles tivessem uma ordenação e não matar. Está valendo para hoje. Ué, que isso, gente? Não precisa de falar para a gente não matar ninguém? Porque a gente não mata só com a arma, não. Muitas vezes a gente mata com a boca também. A gente desfaz tanto da pessoa que ela não se ergue. Ela não consegue
se colocar mais, pelo menos perante a você. Ela não consegue se identificar mais no grupo onde a gente está. Oh, que coisa ruim, que coisa chata. É tão legal quando a gente entra no ambiente. Aqui no cantinho é fantástico, gente. Todo mundo se abraça, todo mundo parece que está de bem com a vida quando chega aqui. E é isso porque lá fora a gente deixou alguns espíritos que podia estar nos incomodando, ele ficou lá, ele não entra. Aqui entra energia boa, porque a gente precisa de fazer essa troca de energia boa para a gente também aprimorar o que a gente principalmente precisa. Bom, eu coloquei aqui uma que eu falei que eu estou usando o nome do Valdir aqui, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, que faz a pergunta assim: então está falando da lei de Deus, da lei de amor, onde é que está escrito? Onde é que eu posso consultar lá na inteligência artificial, nos livros espíritas? Onde que está escrito a lei de Deus? Alguém sabe onde está escrito? Isso, Rochinol, na nossa consciência. É aqui que está a lei de Deus. Ela que... A Adriana fez essa pergunta no culto no lar um dia desse. Aonde? Na consciência. Mas ele não falou que a gente, quando nasce, passa por uma dádiva que é o esquecimento? Sim, mas o nosso crescimento moral está aqui. Ele vai passando e ele vai permanecendo. E ele não é perdido pelo tempo. Então vale a pena trabalhar dentro dessa questão para que a gente não se perca pensando que, tudo bem, morreu, matou, na outra encarnação eu vou viver outros tempos, mas lembrando que existe uma carga moral que a gente vai carregar. Tomara que ela seja muito boa, tomara que a gente consiga trabalhar ela de uma forma espetacular para que a gente não tenha aí que repassar, né, mais uma fase que é ruim. Então, no simbolismo, falando de raca e louco, que foi o forte dessa chamada de hoje. No aramaico, raca é cabeça vazia, inútil. Então, é um insulto de desprezo, para a gente evitar ao máximo, mesmo que com o olhar, desprezar alguém, para a gente evitar ao máximo falar alguma coisa que possa, de alguma forma, ofender alguém, e entender que em muitos momentos talvez o louco seja nós mesmos. E o louco seria uma ofensa mais dura ainda, porque atinge a dignidade daquela pessoa, do outro. Chamar de raca já estava ruim, mas chamar ele de louco, aí ofendeu demais. Então a escala mostrada por Jesus ensina que a responsabilidade moral aumenta conforme esse desprezo é transformado em agressão. Então, a nossa responsabilidade, conforme a gente vai estudando, a gente vai se responsabilizando. E a gente vai estudando e a gente vai se responsabilizando. Então dá vontade de parar, né? Melhor eu parar de estudar, melhor eu parar de entender, porque minha conta tá ficando alta. Não! Aí é a hora que a gente tem que entender para que a gente faça um caminho mais positivo. Na análise sobre o que é essas consequências, esse juízo, esse fogo do inferno que foi citado, esse juízo, esse conselho representa os graus de responsabilidade espiritual e cada emoção negativa gera consequências. Então, para quê? Como é que a gente vai resolver isso? Pensei em alguma coisa, gente? Não quero pensar, faça uma oração. Eu bloqueio o pensamento de alguma forma. Não, tá muito complicado porque eu já falei. Tenta ver isso, se essa fala... método de pedir uma desculpa, olha, foi mal pra caramba, não era assim que seria o bacana, foi torcido demais minhas palavras, eu te ofendi, mas não queria ter te ofendido, peço inúmeras desculpas. Gente, tem que botar a cara ali, porque aconteceu um desarranjo na fala, tem que haver um arranjo, não dá pra gente ignorar que falou não. Fogo do inferno não é um lugar exatamente um suplício eterno, porque a gente já sabe que a gente não vai viver um suplício eterno. A gente vai ter oportunidades de trabalhar. A luz espírita significa que o estado íntimo de tormento, fruto da consciência culpada e das vibrações de ódio e revolta, elas devem ser amenizadas e quanto mais a gente trabalhar esse moral, mais equilibrada a gente vai ser. Bom, o espiritismo então ensina que a cólera, os insultos e o desprezo são contrários à lei do amor. A lei que nos ensina como agir. Somos muito infantis, muito imaduros. Somos, mas podemos mudar. Como? Saindo de casa. Nós saímos hoje numa terça-feira, nós saímos de casa.
Nós saímos por algum motivo. Não saiu só porque estava entediado, porque a programação da TV está muito chata. Não foi isso. Olha, eu quase que falo que 100% não foi esse o motivo que saiu de casa. Então, nós viemos buscar palavras, pensamentos, uma análise, talvez até diferente de outras análises desse mesmo capítulo que já aconteceu aqui nessa casa algumas vezes. Quanto tempo a gente está levando para fazer um estudo? Uns 3 anos? Por aí, né? Para cada leitura do Evangelho, por volta de 3 anos a gente está gastando. Então, alguém já esteve aqui e já fez esse estudo. Mas pode ser que essa fala de hoje entrou um pouquinho mais para dentro da nossa cabeça para que a gente mudasse as nossas atitudes da agora para frente. Ou pode ser que o estudioso anterior fez uma fala que talvez o estudioso dessa noite não está fazendo, mas que ficou guardado para complementar o que a gente tem aqui dessa, tipo uma ligação, uma corrente, forma elos, e depois a gente chega uma hora e a gente fala assim, olha, estou entendendo agora, qual que é a proposta? Ou bacana, sair daqui cheio de expectativas, não consegui fazer ainda uma corrente, eu vou para casa, minha amiga falou assim que quando ela tem dúvida, ela anota as dúvidas, né? E aí depois chega ali em casa, ela vai fazer uma pesquisa sobre como tirar aquelas dúvidas. Não conseguiu? Volta para o estudioso, olha, teve dúvida, eu tive dúvidas sobre o que foi falado. Você pode me esclarecer um pouco mais, porque você estudou esse tema? Ou então, vamos estudar juntas? Ou então, será que a gente pede alguém da casa para nos esclarecer? É legal isso é prosseguimento, isso é evolução, isso é trabalhar um tema com profundidade. Aí é a hora que a gente fala assim, a gente não lê Bíblia, a gente não lê Evangelho, a gente estuda. Como é que é diferente de ler e estudar? Estudar é entrar um pouco mais dentro do assunto. É buscar cada significado de palavra, cada expressão, cada posicionamento. E às vezes, se eu for ler esse texto amanhã, é bem provável que eu perceba ele até um pouco diferente do que eu estou percebendo hoje. E por quê? Porque talvez naquele momento eu esteja um pouco mais madura para viver um pouco mais aquela mensagem. E Jesus não teve pressa, ele não falou explicitamente cada mensagem. Ele deixou muitas vezes em parábolas para que a gente pudesse, ao longo dos anos, a gente voltar um pouquinho naquela mensagem e a gente começar a entender. Olha, é verdade, depende muito de mim, depende muito do que eu faço, depende muito de com quem eu estou convivendo. Aí eu queixo, minhas companhias não estão legal. Afasta um pouco. Ou não, eu não tenho como afastar. Conviva extraindo o bom daquela pessoa. Por que a gente tem que extrair o que não é tão legal? Extrair o que é o melhor faz tão bem para a nossa cabeça. Porque isso, nesse momento, alguém me chamar de hacker, eu vou falar, nossa, deve ser alguma coisa muito legal, né? É isso, vamos transformar. Dá para a gente fazer isso. Inclusive, no nosso idioma, tem várias palavras, tem vários significados. A gente usa conforme o interesse que a gente tem nele. Se eu falar em manga e tiver com fome, eu penso numa fruta. Se eu tiver com frio, eu vou pensar numa proteção. E isso vale também para aquele momento. Naquele momento, o que eu vou extrair daquela fala? Exatamente o que eu vou querer extrair. Então, eu acho que a chamada para essa mensagem ela é bem legal. Ela faz a gente reavaliar comportamentos. A violência física, a gente já sabe que isso aí, pelo amor de Deus, né? Sem mérito nenhum de fazer. Mas que a gente também não cometa essas injúrias. Aí eu lembrei, eu até coloquei alguns casos aqui de fatos que me incomodam muito. As fake news, elas para mim, elas são praticamente injúrias. Elas afetam, mesmo que entrelaçadas em algumas informações, elas ferem pessoas. Elas desestabilizam o governo, elas enfraquecem uma sociedade. Se for no âmbito escolar, por exemplo, tira a moral do professor. Então a gente tem que ficar muito atento. O que estamos falando, como estamos reproduzindo e o pior, se estamos repassando isso aí. E se a gente estiver repassando, ficar atento. Como que saiu essa mensagem? Foi alguém que estava muito chateado com alguma coisa? Oi, ele que estava, eu não estou não tem que repassar isso. Eu não preciso de repassar. Então, essa é a mensagem minha de hoje. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui com a gente hoje, por estar aqui presente hoje.
Em nome de Jesus, eu agradeço a todos. Obrigada.